Olá, sejam bem-vindos ao podcast do canal Comente. Mais um episódio para você se desenvolver, para você entender um pouco sobre o cenário no mundo aí do empreendedorismo, investimento, melhoramento pessoal, despertamento, tudo que você imaginar nesse sentido, a gente vai trazer aqui para você, né, Gui? Bem-vindo, pessoal. Eu sou o Guilherme Ojeda, estou aqui com meu querido e amigo Thiago Marconi. Pode ter certeza que nossa missão, nosso objetivo é poder compartilhar todas as experiências, alguns insights, para que nós possamos contribuir na sua jornada, que você consiga chegar a um objetivo, sair da zona de conforto e buscar algo melhor, para que você tenha uma vida de sucesso. Compartilhar experiência sempre é muito bom, né? A gente às vezes ouve por aí, Gui, que existe aquela tal magia do bar. Magia do bar, já ouviu falar sobre isso? Não, nunca ouvi. Magia do bar? Magia do bar por quê, né? Se o camarada ele senta num bar, é lógico que depende muito da rede ali de contatos que ele tem, né? Não adianta você ir pro bar com um monte de cabeça vazia, né? Mas você senta ali pra confraternizar, às vezes pode ser na roda ali de amigos ali, na sua casa, aquele churrasco, e começa a falar de vários assuntos, né? Você começa no futebol, vai pra religião, daqui a pouco você tá na política, e quando tem pessoas sensatas, né, equilibradas também, você consegue navegar por vários assuntos e compartilhar das experiências e ver as visões, né? Então, a gente tá trazendo um pouco do acumulado das nossas vivências e experiências aí ao longo da carreira, e hoje a gente tem aí alguns assuntos que estão entrelaçados, não é um assunto único, mas que a gente tem o propósito aqui de compartilhar com você para crescimento e desenvolvimento de questões que são fundamentais aí para o teu enriquecimento, para o teu melhoramento pessoal. Como que nós vamos abordar hoje, Gui? Hoje nós iremos falar sobre metodologias que nós aplicamos. Eu aplico na minha sessão de coach e você aplica na sua mentoria financeira, que acabam contribuindo para a vida das pessoas. A gente vai começar falando sobre um assunto que é muito importante, mas que infelizmente ainda é pouco abordado ou pouco colocado em prática aí pela maior parte das pessoas. Estatisticamente, a gente tem ainda um número muito baixo, né, de pessoas que estão expostas ou até mesmo inseridas, né, no mercado de gestão financeira. E a gente sabe que a gestão financeira ela é indispensável para que você tenha autogestão e você tenha um futuro mais tranquilo e seguro. Pensando nisso, a gente quer fazer uma abordagem nesse universo do planejamento financeiro e conseguir trazer para vocês uma visão que possa ser colocada em prática, né? Nós também abordaremos assuntos relacionados à estrutura, né, do papel do coach e os seus meios de atuação, né, Gui? E aí quando você comenta que existe um número ainda pequeno de pessoas que tem essa preocupação, a gestão financeira, você enxerga, eu já tenho a resposta aqui na ponta da língua, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você enxerga que esse problema ele está relacionado a quê? Essa falta de interesse ou busca? Por que você acha que as pessoas ainda têm essa repulsa ou receio de trabalhar com, ou entender um pouco melhor sobre essa gestão financeira? Olha, Gui, eu não colocaria nem a palavra repulsa, nem nenhum sentimento nesse sentido. Eu acredito puramente que nós temos um problema de que as pessoas têm sérias dificuldades em se organizar e planejar para qualquer coisa. Porque todo plano, a gente falou de metas em algum momento lá atrás, em algum momento que você se dispõe a fazer alguma coisa ou conquistar algo, você precisa planejar o caminho, trajetória, sabe aquela ideia de viagem? Você sai, vamos viajar daqui um mês pro interior, sei lá, 6 horas de viagem, nós vamos fazer X paradas, você tem um custo de pedágio ali que você já conta quantos pedágios você vai pagar, o valor que você vai desembolsar, custo de combustível, você tem alimentação, você tem de repente ali hospedagem, e aí você vai colocando no papel e rascunhando, porque a tua expectativa nesse horizonte da viagem é a experiência que você vai ter no desfecho, lá no destino, né? Você vai sair daqui, você vai chegar lá, sei lá, Beto Carreiro, né? Nunca fui, mas vou colocar aqui o Beto Carreiro
Carreiro, como muito legal, recomendo você ir. A Disney brasileira, né? Alguns dizem, né? Então o pessoal vai lá para o Beto Carreiro e faz todo o planejamento o ano inteiro, Gramado, né? Também, o pessoal viaja para Gramado, apesar que Gramado você já vai de avião, mas ainda está dentro de um planejamento. Então a experiência que a pessoa tem lá nesse destino, né? Até motiva ela de suportar o processo de planejamento, porque às vezes ela até compra antecipado, ela entra aí numa agência de turismo, ela compra e vai pagando e entra naquela rotina no processo dela de planejamento. Ela já faz uma reserva para aquela afinidade. Mas na maioria das situações da vida, quando a gente fala de realmente planejamento financeiro, que aí é muito mais amplo, vai envolver todas as áreas da nossa vida, principalmente a que deveria ser colocada em condição primária, a condição previdenciária de cada indivíduo, né? Cada cidadão, ele precisa ter uma preocupação em relação à sua condição previdenciária. Não é presidiária não, viu, pessoal? Às vezes você confunde a palavra aí, não estou falando de presídio, nem de preso, nem de cadeia, nem de polícia e ladrão, não é isso. Previdenciária, o que é previdenciária? Sistema social previdenciário é aquele que vai te garantir uma segurança lá no futuro para você viver, para você ter uma renda no momento que você, de repente, poder decidir não trabalhar mais. Eu decidi não trabalhar mais, eu tenho uma renda do quê? Do sistema previdenciário brasileiro. Então, entre todo esse planejamento financeiro, que vai envolver viagens, passeios, a compra, a troca de um veículo, né, um imóvel, você precisa se planejar. E eu acho que a gente vai conseguir aqui, Gui, entrelaçar essa relação, porque ainda estou falando da dificuldade. Eu entendo que a dificuldade geral das pessoas é não conseguir planejar em si, porque vai entrar como uma questão, vamos dizer assim, uma linha do planejamento, a questão da viagem, uma linha dentro do planejamento, a questão de comprar uma casa própria, uma linha que é investir. Então, para tudo isso, você precisa ter o quê? Paciência. Você precisa ter o quê? Foco. Você precisa ter o quê? Consistência. E as pessoas são imediatistas. Por que cresce o número de jogadores, né? Semana passada eu fiquei sabendo aí, veio ao meu conhecimento, uma pessoa do meu meio que tá jogando tigrinho e perdeu lá, sei lá, 300, 500 reais. E falou de uma forma assim, eu não falaria, eu teria vergonha, entendeu? Então assim, você vê que as pessoas, de forma muito irresponsáveis consigo mesmo, estão cada vez mais mergulhadas na falta de planejamento financeiro. Você tocou nessa parte do aplicativo de jogos, né? E essa pessoa chegou e comentou com você sobre essa perda. Talvez sem uma dor, uma vergonha sobre isso, mas eu enxergo que o ciclo da realidade dela é comum isso, porque por ela estar nesse movimento, participando desses jogos, né, que é um jogo de azar. Você pode ganhar como perder, mas pode ter certeza que 90% da chance, o risco é muito maior de você perder, mas o ciclo das pessoas e o ciclo da realidade dela é comum, provavelmente é comum, porque amigos jogam, né? Esse aplicativo não caiu do céu pro celular dela. Não. Mas possivelmente algum amigo indicou, falou que fez uma grana, mas também perdeu, né? Mas não deve ter contado essa parte, e essa pessoa começou a jogar. Eu vi uma matéria que tem mais gente arriscando seu dinheiro, perder seu dinheiro nessas casas, né, esses aplicativos de aposta, do que investir pensando a longo prazo. Exatamente, é uma matéria... O número da bolsa é 4% e eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas é muito maior. Sim, essa matéria saiu há pouco tempo e é o seguinte, o número de investidores na bolsa foi superado em 7 vezes ao número de apostadores, né? Imagina, o que envolve, o que engloba nessa estatística? Que você que faz a sua chamada fezinha, chega lá na casa lotérica, eu vou jogar na Mega Sena da virada, vou jogar na Mega Sena do arraial, não sei do que, vou jogar na Mega Sena e fica lá dependendo de um sorteio, você está inserido. Mas Marconi, quem não joga não ganha, quem não arrisca não petisca. Por isso, porque a mentalidade, vamos voltar de novo, mais de 95% da população não tem planejamento financeiro. E dentre todos os fatores, né, que a gente pode considerar dentro de uma escala de prioridade para o planejamento financeiro, que deveria ser o primeiro,
a previdência social, ou no caso a sua previdência privada, que aí eu não estou falando de você esperar e depender do governo, é você ter autonomia financeira. Então se as pessoas não têm, Gui, agora eu quero explorar algo que eu acho que, eu tenho certeza, todo o sistema, toda a inteligência desse processo de jogos, né, desse processo implementado de jogos, ele partiu de cabeças inteligentes. Por quê? Cabeças inteligentes estudam comportamentos, né? Tem por trás ali antropologia, tem sociologia, que estuda lá o comportamento da sociedade, que estuda o comportamento e as reações das pessoas, as chamadas volições, os desejos. E aí algum estudo dentro de uma inteligência de algum grande cientista falou assim, olha, vamos contratar aqui pessoas de tecnologia, vamos envolver série de profissionais aqui, vamos desenvolver jogos desde a era pré-histórica. Nós temos jogos e as pessoas ficam vidradas na possibilidade do ganho imediato. Então vamos fazer isso. Então, a partir daí, você tem que fazer a seguinte provocação. Será que a sua mentalidade não está sendo programada, né? Vamos usar até o termo, não está sendo hipnotizada para você estar cada vez mais preso a isso? Pode ter certeza que sim. Esse sistema, né? Esses aplicativos, a estrutura dele é você sempre estar lá, né? Você ganha, perde, mas a adrenalina, as substâncias químicas que seu corpo acabam liberando faz com que você volte para essa tela, né? Sim. Agora você tocou num ponto importante, que é quem não ganha, quem não joga não ganha. Olha essa frase. Você não tem que colocar o seu futuro ou criar ou arriscar uma sorte num jogo. Você que tem que construir sua própria sorte. Pega esse dinheiro, se você for separar uma pessoa que está há 10 anos sempre jogando na Mega Sena, isso seria um ponto que eu ia até mencionar. Hoje a gente tem esses aplicativos que são essas casas de aposta, né? Mas tem também a Mega Sena, que há muito tempo atrás o sistema é igual. Muita gente gasta dinheiro, mas quem ganha é 1, 2, 3, 4 pessoas de 10 milhões que participam desse sistema, né? Mas voltando, você que tem que construir a sua sorte. Pega esse dinheiro que você poderia colocar e compra um curso, investe num treinamento, ou investe numa empresa, ou investe numa ação. Pode ter certeza que o seu resultado vai ser muito, muito maior Sim. do que ficar apostando num aplicativo. Mas o que acontece, Gui, é assim, a pessoa não consegue entender o valor do tempo. O tempo ele vai passar de qualquer forma. E as pessoas não conseguem atinar para visão de que se ela tem somente, vou pegar aqui, R$300, né? Vou remeter aqui ao meu setup, a minha estratégia de investimento. Se você pegar R$300, você vai transformar ele em 1 milhão, mas demora 30 anos. Aí você fica, caramba, 30 anos, sendo que se eu chegar ali e jogar R$10 numa Mega Sena, eu posso ganhar milhões. Exatamente. Então que você vai atravessar muitos anos e a probabilidade ela joga para que você não ganhe. E às vezes não é nem esses R$10, às vezes esses R$300 que ele poderia estar aplicando em alguma outra coisa. Exatamente. Então você tem assim uma discrepância muito grande nessa correlação de comportamento. O comportamento ele vai determinar os seus resultados. Certa vez eu fui acionado para emprestar dinheiro para uma pessoa e eu dei as respostas devidas que naquele momento eu não poderia ajudar. Essa pessoa se manifestou muito odiosa comigo, com a minha postura de não emprestar o dinheiro, proferiu a seguinte frase, né? Espero que você nunca precise. E porque a pessoa respondeu com ódio. Sim. E eu entendi que aquilo mostrava puramente a visão de mundo e de posicionamento que ela tem em relação ao meio dela. Não tem nada a ver com o desejo ou a crença de que um dia eu possa precisar. Não tem nada a ver com isso, porque todo mundo pode ter uma situação de precisar de algo, né? Tanto financeiramente ou de qualquer outra esfera. E a questão não é essa, a questão é, se você não respeitar o seu dinheiro, a possibilidade que as outras pessoas não vão respeitar é muito grande. E um outro ponto que eu acho que é primordial é você trazer a autorresponsabilidade para você. Ou seja, é lógico, seria fascinante você colocar R$300 e ganhar, sei lá, 14 milhões, 4 milhões numa Mega Sena. Mas traz essa responsabilidade para você, autorresponsabilidade. Você pode e você tem capacidade, ou se você não tem a capacidade, você pode adquirir essa capacidade, né, essas habilidades, skills, para poder fazer o seu jogo mudar.
para poder construir o seu futuro. Então, acho que uma palavra importante que a gente poderia trazer aqui seria autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela envolve a mudança ou você inserir na sua rotina sempre atividades novas e principalmente de desenvolvimento pessoal, que pode vir por meio da leitura, né, de consumir um conteúdo como o nosso aqui. Então, tudo isso vai agregar para você ter uma visão, né? A gente está naquele momento que a gente ouve muito, né? Sobre a questão da frequência, sobre a questão de ter aquela chave de linguagem. Então tudo isso pode ser assim, isso é só jargão, isso é só um clichê. Não, entenda que ao longo da nossa vida nós vamos ser uma prateleira. Então, quando você senta numa mesa ou quando você está em um ambiente, ali você tem várias prateleiras de pessoas. Essas prateleiras diz respeito ao conteúdo que você tem disponível. Ninguém dá o que não tem. Você vai dar o que você tem, né? Se a gente for falar aqui dos pré-socráticos, eu preciso ter uma base mínima para falar que o primeiro foi Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximanes, Diógenes de Leôntino. Por quê? Nossa, Marconi, você sabe? Eu estudei sobre isso. Eu já li esses livros, eu decorei todas as filosofias, mas foi um trabalho. Isso precisou Marconi sentar e querer ler. Não existe milagre para você passar numa faculdade de medicina e ganhar bolsa. Existe, Gui? Não existe. Existe? Para você fazer uma análise de solo sem você sentar primeiro na cadeira para aprender? Não, tem todo um procedimento, certificação, então tem que buscar o conhecimento mesmo. Então, conhecimento, pessoal, e a gente vai voltar, não vamos perder a linha, a gente está falando aqui sobre 2 aspectos importantes. Nós vamos falar sobre o planejamento financeiro, a sua importância, que envolve todos os aspectos da vida, desde o lazer, né? Desde a questão da rotina da vida, dos custos de vida, projetando para um planejamento de liberdade financeira ou de segurança financeira. E nós vamos agora engajar todo esse conceito na relação das ferramentas ou do apoio que alguns profissionais podem dar. E aqui nesse momento nós vamos falar do coaching, né? A gente vê muita gente, tem muita gente agora querendo ser coach, tem muita crítica, mas assim, pessoal, a gente tem que ter a humildade de entender que as pessoas só crescem quando estão bem assessoradas por outras pessoas. E quando você entende que existem pessoas que já percorreram caminhos e que podem sim sentar do teu lado e provocar as perguntas necessárias que vão te fazer abrir os olhos para você chegar no teu objetivo, igual, meu objetivo no final do ano, daqui 6 meses aí para Gramado. Eu preciso me planejar. Você vai falar com o Marconi vai montar um planejamento. Agora, beleza, eu não quero me sabotar, eu não quero procrastinar, eu não quero falhar nesse processo. Eu quero realmente chegar lá em dezembro e eu ir para Gramado. Vai pegar o apoio de um profissional de coach que vai ter as ferramentas para te ajudar em todos os desvios que você tem de comportamento que já te levaram a procrastinar no passado. Não é isso, Gui? Exatamente. Ele vai olhar para o seu estado atual e caminhar com você até o seu estado desejado. E aí como que se faz todo esse processo? Esse processo não é um processo simples. É importante sempre numa primeira sessão, numa primeira conversa, você mostrar pro seu coach, ou no caso do seu coach, que é seu cliente, de quem é a responsabilidade, trazer clareza, porque às vezes talvez nem sempre esse é o objetivo dela. Ela quer, mas depois que você começa a fazer algumas perguntas de reflexão para verificar quais são as tomadas de decisões, o que ele teria que abrir mão, e qual seria o benefício também, né? Qual o bônus de tudo isso? Às vezes a pessoa fala assim, pensando bem, eu acho que eu não quero isso. E aí, voltando lá para o começo, eu tinha te feito uma pergunta, por que as pessoas têm um pouco de dificuldade sobre fazer o gerenciamento financeiro, né, sua gestão financeira. Trazendo aqui um pouco do meu caso, onde numa sessão, aqui eu não vou dar nome, o meu coach, ele tinha um objetivo, e dentro desse objetivo, uma da questão era, em que momento você vai fazer o seu planejamento financeiro? Visto que o seu objetivo é tarararará. Ele falou assim, não, vamos deixar esse passo aqui para uma próxima. Eu não posso falar para ele o que ele tem que fazer. Ele que tem que trazer. Então, eu acabei meio que aceitando a posição dele. Na próxima conversa, eu falei, então, fulano, na sessão anterior, nós havíamos conversado sobre A, B e C, e você tinha comentado comigo que você, nessa sessão, iria trazer para mim o planejamento da revisão. Ou você iria elaborar
o seu planejamento, para que a gente pudesse conversar sobre isso. E ele não fez. Acabou todo o processo de coach e ele não fez, ele não mexeu nessa gaveta. E aí eu entendi que ali tinha uma dor. Ele não abriu comigo, eu tentei extrair dele, mas em momento algum ele quis mexer. Não sei se era questão de ter que abrir mão de alguns confortos, porque você precisa, foi o que eu comentei, para você para você sair do seu ponto A, para você chegar no seu ponto B, você tem que ter clareza. Clareza do quê? Do que você vai, qual é o ganho que você vai ter, né, chegando no ponto B, e quais são as perdas, porque vão ter perdas. E essas perdas, quando eu trago para você aqui, não são perdas negativas, são mudanças. Você precisa deixar de ser quem você é para você construir ou ser uma nova pessoa. E aí eu vi um vídeo que é sensacional. A pessoa que ganha 3 mil não é a mesma pessoa que ganha 10. Não é a mesma pessoa, e quando a gente fala, a gente tá fazendo uma alusão à mentalidade, né? Que também não é uma pessoa que ganha 15, que não é a mesma pessoa que ganha 20, que não é a mesma pessoa que ganha 50. Então você tem que entender que você vai estar em estágios de transformação, e isso precisa ser aceito. Porque se não for, realmente, não faz sentido. O seu objetivo não é esse. Talvez o seu objetivo seja outra coisa e você tá mirando pro lugar errado, e é por isso que algumas pessoas são infelizes. Perfeito. Né? Você vê que é incrível a linha de raciocínio quando a gente olha para esse tipo de comportamento. Você não tem aquilo que você não conhece, ou porque você não está conectado a pessoas, né? Porque sempre a gente vai ter duas formas de acessar alguma coisa. Então imagina, se eu quero ir para Gramado daqui 6 meses, eu tenho um processo de planejamento e de execução ao longo desse período, que pode envolver 1 ou 2 profissionais, que pode envolver uma série de situações, mas o que vai determinar o sucesso é exclusivamente você. Essa autorresponsabilidade que você está falando, Gui, eu me surpreendo bastante às vezes com alguns clientes, né, que eles aprendem a mentir para si mesmo e tentam contar essa mentira para mim, principalmente com coisas muito básicas, né? Vou pegar, às vezes, a assessoria financeira empresarial, que eu estou falando com o responsável daquela empresa, a empresa está numa situação financeira, a saúde financeira muito comprometida, e a gente precisa fazer um diagnóstico urgente. Às vezes a gente tem que retroceder meses para conseguir compor um DRE, para conseguir fazer um diagnóstico ali dos indicadores financeiros. Eu preciso do quê? Eu preciso de subsídio, né? Qual que é o objeto do meu trabalho? São informações, que vai envolver extratos bancários, vai envolver ali algumas documentações, contratos. Tudo isso vai ser uma base para o meu trabalho, entender os fornecedores, as relações de contrato. E aí, toda essa situação de depender dessas informações, você combina com o cliente, e o cliente passa um dia, ele fala, olha, amanhã eu te mando. Aí no dia seguinte ele não manda, no outro também não. E aí ele vem, ele tem uma série de respostas. Eu não vou falar desculpas, né? Pensei nessa palavra aí. Mas ele tem uma série ali de respostas muito na ponta da língua para argumentar. E assim, eu falo, tudo bem, ok, sucesso aí, vai dar tudo certo, tô aguardando, tô à disposição, sabendo, né, ratificando que eu só começo quando eu tenho. Eu preciso ter objeto para trabalhar, né? Então, e até hoje, eu vou contar aqui uma curiosidade da assessoria, e vou te fazer a pergunta também, vou falar a minha experiência e vou te fazer essa pergunta, Gui. Já teve algum cliente que você fez questão de descartar porque você viu que todo o propósito de planejamento não seria atingido, não seria de sucesso no que diz respeito a sua atuação por conta de uma deficiência desse cliente, ou por falta de compromisso, ou por falta de verdade, ou por falta de comprometimento? Comigo aconteceu. Foi muito, no início assim, eu fiquei relutante, tentando conduzir. Aí eu fiz aquela leitura, né? Eu falei assim, sabe, esse tipo de cliente que você vai ter problema. Eu dei um checkmate assim, mas eu fui bem, aquele tapa de pelica, e eu coloquei a seguinte frase para ele. Eu falei assim, para esse cliente: eu acredito que não é o momento para você ter essa experiência comigo. Sensacional. Sensacional. E aí você fala, caramba, você está rejeitando a possibilidade de, tocando em banho-maria, né, esse cliente e perder uma mensalidade. Então, você tem que levar em conta que o seu tempo, ele é precioso. O meu tempo como profissional. E se eu perco tempo numa relação, já aconteceu,
marcar reunião. Ó, marcou reunião, X horas de tal dia. Você chega lá e a pessoa, ou você tá a caminho e a pessoa nem aí para você, Brasil. Então, você tem que chegar e ter um posicionamento, infelizmente, para declinar, né? Aconteceu já contigo? Já aconteceu. Mas antes de comentar, eu queria só fazer uma observação que a forma que você trouxe para ele a resposta gerou uma reflexão. Lógico, se ele conseguiu, né, absorver isso, onde ele tira o ego do contexto e faz a reflexão, por que será que eu não estou preparado? Por que será? Acaba gerando uma reflexão para ele. E aí talvez ele consiga mudar. Comigo já aconteceu na empresa, e não no processo de coach, onde em 3 projetos, no terceiro eu conversei com o meu sócio e a gente acabou abrindo mão desse projeto porque não dava. O cliente era mesmo muito difícil, ele não estava querendo resolver o problema da forma que precisava. Então, para não gerar um problema maior ou um estresse, a gente acabou abrindo mão. Para o meu coach, eu já cheguei e tive que alterar o objetivo. Então, eu pontuei e eu falei assim, existe uma das ferramentas que além da ferramenta de clareza, a gente consegue fazer uma projeção para frente de como seria a vida desse coach daqui uns 5 anos, 7 anos, depende muito do objeto de desejo dele. E a gente pontuou os pontos positivos e negativos dessa conquista. E ele viu que tinha muito mais ponto negativo do que positivo. Muitas das vezes, ele acabava deixando de entregar as mini ações que são propostas no decorrer da sessão. E aí, numa conversa, eu fui bem claro. Eu falei, fulano, a gente já tá na nossa 3ª sessão. Eu vejo aqui que, além de 2 faltas, que aí eu não estou trazendo isso como ponto negativo, eu entendo que o seu dia é super corrido, como o meu também é. A sua hora é bem dinâmica e tá tudo bem. Só que eu vejo que para a gente poder chegar nesse objetivo, precisa ser feito mais. Essas ações, eu preciso que tenham um resultado. Se você falou, faça. E aí eu trago um outro parênteses que o nosso cérebro é como se fosse uma máquina. Então, a partir do momento que você diz algo que você vai fazer e você acaba não fazendo, você já criou um padrão para ele. Vou fazer tal coisa, não faço. Aí seu cérebro fala, opa, falei que ia fazer, não fiz. Aí você se compromete com outra coisa, vou fazer tal coisa. E acaba não fazendo, isso vai virar um padrão seu. Então seria interessante quebrar desde o começo. Identificou esse padrão, corta. Se você falou, faz. Porque senão você vai se transformar numa pessoa que só procrastina. Com certeza. E isso não é bom. Se a gente colocasse alguém de nutrição aqui, né, para compor essa roda de bate-papo, esse jogo de bate-papo, né, não é nem uma roda, é um jogo de bate-papo, cairia bem o cenário ali de um plano alimentar para um determinado propósito, principalmente esportista. O cara, né, o fisiculturista, um exemplo, o cara tem um plano de competir, ele tem as determinadas semanas que ele está naquela dieta para aquela finalidade. Então, se ele se sabotar, a probabilidade de ele chegar lá no final daquela, sei lá, 3ª, 4ª semana e não atingir aquele objetivo é muito grande. Na corrida a gente tinha muito isso. Você segue uma planilha de treino, cada dia você corre uma frequência, uma X km em tal dia. Por quê? A soma desse processo que vai resultar lá em você fazer aquela prova lá dos 10 quilômetros ou você chegar naquele ideal de corpo. Então, a gente vê que vai voltar para a questão do comportamento e da sua autorresponsabilidade, Gui. É igual, a questão do planejamento financeiro, ele envolve o quê? Um processo de estrutura de diversas etapas para o quê? Auxiliar e gerenciar na questão das finanças e da forma eficaz para você alcançar os seus objetivos, na forma eficaz de alcançar os objetivos. Que objetivos? Financeiros. E aí você envolve as principais etapas, né, que na verdade essas principais, por quê? Todas elas são principais. Você não tem primeiro que é melhor do que o segundo e o último que não é tão importante assim. Não. Todas as etapas, elas são relevantes. A gente faz o quê dentro desse planejamento? A gente primeiro vai entender a situação financeira atual, vai fazer inventário de ativos e passivos, que é o que você tem que gera renda e o que você tem que gera despesa. Você vai entender o que é bens, o que são os seus investimentos atuais, se tem, se não tem, fazer uma análise do teu fluxo de caixa, e tudo isso que eu estou falando serve tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. Aí a gente fez esse levantamento, nós vamos para a segunda etapa, definir ali os objetivos financeiros. O que você quer fazer? Daqui 6 meses Gramado, daqui 2 anos Estados Unidos, eu quero abrir um negócio, eu quero estudar, eu quero fazer um curso, eu quero comprar um livro, eu quero dar um presente. Então tudo isso vai entrar nessa segunda etapa aqui,
onde a gente vai planejar. E aqui a gente tem uma linha do tempo, onde a gente traça curto, médio e longo prazo. Essa definição, esse conceito de curto, médio e longo prazo, ele é extremamente importante, porque às vezes a gente acha que curto prazo é aquela coisa ali de 2, 3 meses, né? 2, 3 meses, 4, 5 meses, não. O curto, ele leva até, às vezes, 1 ano, 2 anos. O médio, ou até 4 anos. O médio, ele vai considerar, tipo, quase que de 5 a 10 anos para mais. E o longo prazo, a gente já tá falando aí de acima de 10, 15, 20, 30. Então, assim, tem que estar muito claro, porque, assim, dentro do planejamento é outro desafio que eu tenho. Que quando eu explico isso por menor, Gui, ainda tem aquele conflito do desafio. Pessoa que atingiu os primeiros 10 mil reais dela acumulado, ela já quer queimar esse dinheiro, ou atingir os primeiros 100 mil reais dela, ela já quer queimar alguma coisa, e aí ela também traz as mentirinhas de estimação dela, Marconi, é porque eu vou investir numa outra coisa. Aí quando você vai analisar, você fala para aquela pessoa assim, olha, isso daí não é ativo, não tem problema, não é erro, não é pecado, você não está cometendo nenhum crime, mas assim, você precisa estar bem claro, conceituada, que você está sim, você está subtraindo do teu patrimônio, que deveria ser uma visão do futuro de te dar segurança financeira, para comprar esse iPhone 15. Esse iPhone 15, você vai usar ele como uma ferramenta de geração de renda? É um ativo? Toda a funcionalidade dele, e você tem que ter seguro, você vai usar pelo menos mais de 50% de toda essa... Porque senão não faz sentido. Então as pessoas às vezes querem patrocinar um determinado luxo ou padrão para ser visto de uma determinada forma, e ela se sabota nesse processo. Então você precisa entender o momento de se presentear ainda. Mas por mais que seja supérfluo, eu quero. Mas estava dentro do planejamento? Porque esse vai se tornar um gatilho para todos os demais, e tudo vai virar uma grande desculpa. A probabilidade de que tudo isso caia por terra e o planejamento não aconteça, não seja, você não conquiste ali os seus planos, é muito grande. Aí você tem identificação do problema e oportunidade, que envolve análise do risco e a oportunidade de investimento. Porque você já entendeu as contas, você já vai saber ali para que rumo você vai tomar. E aí vem o desenvolvimento de um plano de ação, que aí envolve, né, toda a sua atuação como coach, né, Gui, que é já olhar para a relação desse desenvolvimento do plano, ver as melhores formas, né? Se fosse uma... estratégias, né, para você conseguir caminhar. Sim. Né, estar caminhando, se movendo, estar na jornada. Um ponto importante que você comentou é que as pessoas, a população em si, ela é muito imediatista. Dificilmente você consegue colocar na cabeça de uma pessoa, e isso eu consigo trazer até para minha empresa. Vamos fazer uma gestão aqui de como seria a sua jornada daqui 3 anos? A pessoa, ela não tem essa resposta. Você consegue se enxergar o que você estaria fazendo daqui 3 anos? Muito delas não consegue ter essa visão a médio. A gente está falando 3 anos a médio prazo, concorda? Sim. As pessoas são muito imediatistas. Então você acaba querendo comprar um celular que talvez você nem precise, e aí você acaba tirando, ou às vezes até mesmo fazendo dívida, porque as pessoas compram no cartão, parcelado. Exato. Mas é complicado. A gente tem que entender que para a gente poder sair do nosso ponto A, que é o nosso estado atual, e ir para o nosso estado desejado, a gente vai ter que fazer algum sacrifício. A gente vai ter que ser contra-intuitivo. Ou seja, a gente vai ter a vontade de comprar alguma coisa, é dizer não para si mesmo, mas sabendo que o não de hoje é o sim de amanhã. E esse amanhã não é realmente o amanhã. O amanhã vai demorar 2, 3, 5 anos. Que demore 10. Você tem que entender que você tem um caminho, traçar um caminho, um objetivo para você e fazer valer. E aí quando eu digo fazer valer, é não viver só pelos 10. Quando eu chegar nos 10 vai ser maravilhoso. Não, aproveitar a jornada, porque você, nessa jornada, nesse caminho, você passou por transformação. O Guilherme que daqui 10 anos vai chegar no objetivo dele traçado, não é o Guilherme de hoje. E eu vou ser muito grato por não ser o Guilherme de hoje. Mas nesse caminho eu passei por umas 4, 5 transformações que fez eu chegar aonde eu quero chegar. É muito importante você entender que o planejamento, ele precisa ser visitado constantemente, né? A maioria do meu plano diário, ele interfere às vezes no plano já da semana seguinte, né? Porque a gente vai ajustando, porque tudo envolve o que? Uma questão de data, de hora, né, de realização. Então é natural que você precise corrigir o percurso ali, né? É fazer alguns apontamentos nesse sentido. O que a gente vai olhar para as etapas e entender também é que esse monitoramento da revisão, além de ser regular, ele precisa sofrer os ajustes necessários por conta dos imprevistos. A gente vai voltar também em alguns assuntos que a gente falou lá atrás, de você não se desmotivar. É normal você ter as barreiras, ter as dificuldades.
você ser resiliente para continuar tocando isso daí. Mas Gui, vamos fazer uma análise assim. Você tem uma pessoa que nos procura para fazer um planejamento financeiro e a gente já fez toda a parte inicial, né? Eu já fiz todo o planejamento ali de diagnóstico, já entendi, e agora, entreguei ela para ser assessorada por ti. Qual que é a sua atuação? Qual que é a atuação do coach nesse cenário para iniciar esse bate-papo com esse cliente? O primeiro passo é trazer clareza. Então, entender qual é a situação atual dela, sobre esse objetivo que ela tem e pontuar quais são os ganhos e as perdas. Porque pode ser que às vezes isso é normal acontecer. Quando a gente faz essa reflexão, pode ser que talvez não seja isso. Mas se for de uma viagem, a gente está num processo simples, então é bem tranquilo. Então eu preciso trazer autorresponsabilidade. Então se você quer fulano de tal realmente chegar e daqui 6 meses fazer essa viagem, quem que é a maior responsável por isso? 100% dos casos a pessoa vai falar, sou eu, né? Porque ela é responsável por isso. Então tá bom, então a gente vai criar um caminho aqui para que você consiga. E aí a gente acaba criando algumas ferramentas para que ela consiga evoluir nesse processo e fazer essa reavaliação que você comentou. Que eu acho que é muito importante sempre fazer essa revalidação e reavaliação. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acaba só olhando para o ponto negativo. Só que eu prefiro fazer o inverso. Daqui da data de hoje, olhando para um mês para trás, você já viu que você melhorou e você evoluiu nisso? Eu consigo trazer para o cliente as evoluções. Não estou olhando para a dor. Nossa, você teve que abrir mão disso para você poder fazer a sua viagem. Mas você viu que você conseguiu ter uma constância em determinado assunto? Você se comprometeu em fazer tal coisa e você fez? Você comentou comigo que era difícil fazer? Então eu tento dar e trazer esse olhar de conquista para que a pessoa se apaixone pela jornada. E aí, só linkando com a pergunta que você fez lá atrás, o meu processo de coach, eu não desisti do coach, mas eu mudei de objetivo, mostrando para ele que naquele processo ele não estava tendo um bom desempenho, mas no caso ele trouxe para mim um outro objetivo, uma outra conquista que ele queria ter muito, e aí a gente fez a ferramenta de ganhos e perdas, onde a gente tinha 15 ganhos e 3 perdas. Eu falei, eu acho que essa é a sessão ou o objetivo que a gente deveria percorrer. Por quê? Porque tinha muito mais pontos positivos para aquele ganho. E aí, com certeza, a chance dele cumprir e regrar seria muito maior, né? Com certeza. Na análise de perfil do investidor, eu também, depois de fazer um levantamento ali de perguntas, né, fazer várias perguntas e obter várias respostas, eu chego em um perfil, no enquadramento ali do que é mais adequado para recomendar. Eu faço uma análise de perfil um pouco diferenciada do mercado financeiro, porque eu faço algumas perguntas que estão mais relacionadas ao comportamento social de consumo, de gestão pessoal das contas, né? Não só em saber se você tem ou não tem um determinado ativo, porque você tem aquela pessoa que fala assim, eu sou muito conservador. Aí ela chega para você, ela já tem Oi BR, ela já tem Magazine Luiza, Bitcoin. Ela já tem Bitcoin, às vezes tem mais de 50%, ou ela está começando com uma carteira para investir R$300 e ela está investindo 5 no day trade e perdendo todo dia um pouquinho. Eu falo, caramba, análise do perfil dela. Olhando os padrões de corretora, ela é conservadora. Mas essa pessoa é extremamente o quê? Irresponsável, inconsequente. Dá vontade até de colocar essa definição, né? E às vezes esse ser irresponsável e inconsequente é porque ela já vem com toda aquela cabeça, aquela mentalidade de quem já está na jogatina. Então ela entende tudo dentro do planejamento financeiro como um jogo, né? Ela não consegue entender como uma ciência que envolve ciência comportamental e uma ciência prática, técnica, de você realmente materializar ganhos que são planejados, né? É igual a gente faz uma projeção estatística. Vou pegar aqui exemplo. Se Banco do Brasil me entregou nos últimos ciclos de 5 anos X% de valorização, nesta projeção de mais 5 anos, ele vai dar 300%. É uma projeção, que pode ser superado ou não, mas a gente já tem uma marca. Agora, ela fez isso quando ela escolheu colocar na carteira de investimento dela uma OIBR? Então, porque falta tecnicidade. Então, tudo isso são facilitadores nesse processo de
auxiliar você a chegar no objetivo que você vai obter com meio de profissionais. Sim, você tocou num ponto muito importante de perfil, e aí eu tinha esquecido de comentar, que é importante a gente identificar também o perfil comportamental do nosso coach, né? Tem o comunicador, tem o executor, tem o analista, o planejador, e esses perfis é um estado, então você está. Então tem a camada da cebola, que diz que você constrói aquele perfil de acordo com o ambiente que você vive. Então se você viveu 10 anos no escritório de contabilidade, certamente o seu perfil vai ser analista planejador, porque você tem que olhar os números na risca ali. Agora, se você ficou 10 anos trabalhando numa agência de telemarketing no comercial, você é totalmente comunicador, entende? E esse perfil sofre uma transação conforme os ambientes que você frequenta, né? Sem dúvida. E a forma que você conversa, a mensagem que você passa para cada um, ele recebe de uma forma diferente. Então você acaba tendo até mesmo um resultado maior quando você faz uma pergunta-chave. E eu acredito que essa questão de perfil voltado para a questão de investimento está muito relacionado ao ambiente que essa pessoa tá, né? Sem dúvida. O ambiente ele vai influenciar muito, né? O que a gente pode concluir aqui, Gui, para você que está ouvindo, a gente falou sobre planejamento financeiro da sua forma mais ampla, para você construir realmente ali um plano de conquista para todos os motivos necessários da sua existência, né? Se a gente pode colocar assim, da sua existência, que vai envolver corpo, alma, conta bancária, vai envolver tudo, e como o papel do coach nessas relações facilita, monitora para que o indivíduo ele chegue lá no objetivo dele. A gente espera que vocês tenham olhado para todo esse contexto aqui, tudo que foi dito, e possa realmente fazer uma reflexão. Puxa, eu tenho que rever. Aí você vai chegar numa conclusão. Ou você não tem plano nenhum, você não tem planejamento nenhum, você não tem nada traçado, ou o que você está fazendo está totalmente errado. E é importante a gente entender que ninguém constrói nada do dia para a noite. Aquela pessoa que corre uma maratona inteira, os 42 km, ele não acordou e falou assim: amanhã eu vou correr, hoje eu vou correr. Ele acabou criando procedimentos, né, processos para que ele consiga chegar nesse objetivo. E é válido a gente olhar isso para tudo. É que nosso dia, lógico, para nós que tem uma vida agitada, diversos compromissos, é corrido mesmo. Mas se você não fizer, ninguém vai parar e falar assim: eu fiz seu planejamento de vida aqui, ó, é só você executar. Não existe isso. Então é trazer para você essa autorresponsabilidade, onde você precisa se planejar. Para você chegar em determinado lugar, você tem que ter você tem que ter intenção. Então as suas ações têm que caminhar para isso. Não pode ser deixa a vida me levar. E aí sim, você está construindo algo para o seu futuro. E essa construção pode demorar 1, 2, 5, 10, mas se apaixone pelo processo. Porque quando você chegar nos seus 5 anos de construção, você já não vai ser a mesma pessoa que você era lá atrás. E aí já é uma vitória, porque o ambiente, hábito, sua visão de vida mudou. Quando você chegar nos 10 anos, se apaixone mais ainda, porque aí você já subiu 2, 3, 4 degraus a mais. E você realmente não é mais aquela pessoa dos 5 anos, e muito menos aquela pessoa, e assim espera-se, né? Você não é mais aquela pessoa que começou o seu processo. Olha, para concluir, Gui, eu quero só falar que, né, esses dias eu fiz uma publicação falando do INSS, e você tem o teto do INSS, né, 7 mil e poucos reais. Para esse teto, você contribui para o governo em torno de 800 e poucos reais, né? Ao longo de 40 anos você vai contribuindo isso. Só que você chega lá no final, né, os homens agora com 66 anos, acho que mulher é 60, se eu não me engano, e você se aposenta com 0 patrimônio. Presta atenção nisso. Você fica 40 anos contribuindo para o sistema que foi imposto para você. Você faz de forma obrigada e religiosa e você não vai ter nada de patrimônio e na maioria das vezes nem aposentadoria você vai ter. Então agora imagine só, se você investir 800 e poucos reais, vai 835 reais durante 30 anos, eu não vou nem falar os 40, não, eu vou pegar a mesma igualdade. Você vai ter mais de quanto? Mais de 5 milhões. Mais de 5 milhões, você vai ter mais de 30 mil reais de aposentadoria por mês. É muito dinheiro. Só que ninguém consegue, assim, né? Eu falo ninguém porque a gente está sendo amplo, porque é uma grande massa. As pessoas não conseguem olhar isso na linha do tempo. O pessoal não parou para fazer essa reflexão. E aí eu não tô puxando sardinha pro governo de forma alguma, porque eu tenho certeza que você está certo sobre a informação que você passou, mas a pessoa aceita, ela foi colocada lá, e aí tem uma frase que é muito boa, que diz que se você não se coloca, você vai ser colocado. Então se você não escolhe,
alguém vai escolher por você. A pessoa foi colocada nesse sistema, não sabe que existe uma outra alternativa, até então não sabia, porque hoje você falar que não tem acesso à informação, você tá mentindo, porque hoje tá muito fácil, antigamente não tinha. Sim. Mas ninguém parou para fazer essa reflexão. Será que eu preciso realmente contribuir? Essa contribuição vai me ajudar lá na frente? Existem outras alternativas? Então a gente precisa começar a questionar alguns hábitos que foram colocados na nossa vida. Não vou nem falar que você se colocou. Colocaram para você. Falou assim, ó, fulano de tal, você vai trabalhar, isso aqui é seu salário e daqui é do governo. Ah, mas isso aqui vai para onde? Ah, não, para você se aposentar. E aí, a partir daí, a gente começa a fazer algumas reflexões que são importantes, que trazem possibilidades. Se você pode guardar R$300 ou guardar R$800, você prefere dar, que aí quando você diz que a gente não vai ter nada e só vai receber, não vai ter nada de patrimônio, eu tô dando pro Estado, pro governo. Eu prefiro alocar numa previdência privada, em ações, fundos, alguma coisa do tipo, que eu sei que vai ser meu, o patrimônio vai ser meu e o rendimento vai ser muito maior. Nós temos que aprender a escolher bem, né, tomar decisões assertivas, mas você acaba sendo tão conservador, achando que eu não vou gastar com um profissional, e você na verdade está cometendo uma tolice, porque você podia ter um atalho no teu processo, você podia acelerar o teu processo, adquirindo conhecimento, se associando com mentes pensantes. Então, esse é o caminho. Pessoal, para a gente não se delongar, a gente está chegando a 1 hora. Rapaz. 1 hora, nós estamos cada vez falando mais, estamos pegando gosto, hein? E não tem nem não tem nem cerveja e nem uísque aqui não, viu? A gente tá aqui só na saliva mesmo. Mas é isso aí, pessoal, esse é o assunto. A gente deseja sucesso, progresso, melhoramento pessoal para todos. Se vocês gostaram, comente, por favor, compartilhe, joga no grupo da família, do futebol. Até a próxima, pessoal. Forte abraço. Até a próxima e aquele abraço.